Olá pessoal, como vão todos vocês? Espero que todos estejam muito bem. Antes de nós darmos início ao assunto do vídeo, só quero deixar o lembrete tradicional de quarta-feira de que hoje nós teremos live tanto na comunidade fechada quanto no Patreon. O link estará na descrição para o Patreon e quem está na comunidade fechada, basta ir ao menu à esquerda e procurar o último módulo chamado módulo ao vivo, a partir das 10 horas, se tudo der certo, se Deus quiser. Mas vamos ao assunto do vídeo. A G da China com os Estados Unidos está no horizonte, disse o chefe de propaganda. Pessoal, não baixem a guarda, continuem as suas preparações, porque a situação vai se complicar. Nós veremos hoje uma série de questões aqui que vocês vão concordar comigo. Das personalidades mais conhecidas da mídia estatal da China pediu uma mudança radical na atitude do público em relação a G com os Estados Unidos, uma perspectiva que ele acredita ser cada vez mais provável em Taiwan. As pessoas acham que aquilo que aconteceu, ou que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, está delimitado àquele território que não vai se expandir, e mais, a maioria das pessoas, eu tenho percebido, fora aquelas que nem estão prestando atenção no assunto, que essas são a maioria esmagadora. Mas dentre aquelas que prestam atenção nesse tipo de assunto que trata de geopolítica, a maioria parece que acredita que a Rússia será contida ali. E não estou dizendo que é ruim ou é bom que a Rússia seja contida ou não seja. Estou relatando fatos. A maioria parece que acha que tudo acabou e que tudo vai retornar ao que era antes. Uma vez cruzado o Rubicão, eu já falei, isso não tem mais retorno. O que há são pequenos recuos e novos avanços. E as questões vão se espalhar. Essas questões, nós não podemos usar todas as palavras, essas questões que envolveram a Ucrânia envolverão outros lugares. Vamos ver o que diz aqui. Em um comentário publicado no sábado, Hu Xijin, ex-editor do tabloide nacionalista Global Times, descreve uma real sensação de crise em Taiwan, onde ele diz que o público está mais preparado psicologicamente para a G do que a China. De fato, eles estão se preparando constantemente. À medida que a situação no Estreito de Taiwan se deteriora, devemos nos preparar para uma luta melee, escreveu Hu, pedindo aos cidadãos chineses que estejam prontos para enfrentar grandes desafios e dificuldades como resultado de um hipotético confronto Estados Unidos-China sobre a orientação de Taiwan. Um Estado independente com reconhecimento limitado que Pequim afirma fazer parte de seu território. Veja, o Global Times é dito como sendo uma mídia independente, mas muitos tratam o Global Times como um órgão de reprodução da mensagem estatal. Então, quando uma espécie de ex-propagandista, eles chamam aqui, o chefe de propaganda, o ex-diretor aqui do Global Times escreve algo assim, é porque ele tem conhecimento do que está falando, não é um qualquer que está fazendo isso. Então, Hu, que se tornou o principal propagandista do país por meio de reconhecimento no Ocidente, estava escrevendo após uma visita de alto nível a Taiwan por membros de alto escalão do Congresso. A China respondeu à delegação bipartidária liderada pelo republicano Lindsey Graham e com o democrata Bob Menendez, entre outros, anunciando uma série de exercícios melee visitando a ilha. Algumas pessoas reclamaram que a resposta do país foi branda, disse Hu. Na minha opinião, a situação no Estreito de Taiwan é como a calmaria antes da tempestade. O verdadeiro ponto de inflexão pode não estar longe, ou seja, pode acontecer a qualquer momento. E, se isso acontecer, será muito diferente do que está acontecendo na Rússia e Ucrânia, que já foi impactante. Nós já sentimos uma pequena marola de mudança de preços aqui no Brasil, por exemplo, nas coisas, mas o impacto disso ainda virá mais adiante. A inflação do trigo e a inflação do combustível ainda não chegaram no país. Aí esperem para o ano que vem e aí nós vamos ver como é que será. Agora, a questão maior é se, e eles estão dizendo aqui que acontecerá, envolvendo China e Estados Unidos, aí vocês se preparem para algo de muito impacto. E mais uma vez a situação na Ucrânia, como eu vinha dizendo, não recuou. Veja o que diz aqui Zelensky. Abre aspas, países de todo o mundo precisam estar preocupados
dizendo que Putin poderia usar as armas táticas. Não tenha medo, esteja pronto, ele disse. Isso não é qualquer coisa, né? Eles estão reiteradamente dizendo isto. E se você buscar informações do outro lado, eles estão dizendo que é o outro lado que está provocando isso. Os dois lados estão dizendo que o lado adversário está provocando as coisas para nós nos encaminharmos para uma G-Nuke que, evidentemente, redundaria numa terceira G. Óbvio, né? Os dois lados estão com a mesma retórica, quer dizer, muito semelhante. Durante uma prévia de uma entrevista programada para ir ao ar na transmissão de domingo do programa Estado da União da CNN, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse a Jake Tapper que todos os países do mundo deveriam estar preocupados para a possibilidade de que o presidente russo Putin pudesse usar armas táticas em uma G contra a Ucrânia. O diretor da CIA alertou que está preocupado que Putin possa usar uma arma tática nessa luta, disse Tapper. Você está preocupado? Veja só, eu não quero que ninguém aqui fique preocupado com isso, porque preocupação gera poder político, quer dizer, o que eles querem com essa ideia de ficar preocupado? É que as pessoas comecem a cobrar dos seus políticos uma atitude para tentar impedir que Putin faça isso, enquanto que mais provavelmente uma tentativa de impedir que isso se proceda acabará muito mais provavelmente fazendo com que isso aconteça, porque se você pressiona um país de todos os lados que tem arma, lógico que a possibilidade dele se sentindo acuado como um gato selvagem é avançar. Então, na verdade, não é o meu intuito que se preocupe, o meu intuito é que se preparem, psicologicamente, se não puderem se preparar de outra maneira. Porque muito provavelmente nós veremos algo nesse sentido. As coisas estão precipitando para isso. Jason, mas houve recuos estratégicos, né? E eles estão dizendo que justamente por conta dos recuos é que pode acontecer. Vamos ver, vamos continuar acompanhando aqui. Não estou aqui para fazer torcida, como eu sempre falo, né? Estou aqui para trazer informações. E cada um decida se quer, vamos dizer assim, se posicionar e defender um lado ou defender o outro, ou mesmo se manter neutro nisso aí. Porque ao final das contas, né, quando você se posiciona de um lado ou de outro, você está sancionando aquilo que o seu lado, né, supostamente o seu lado está fazendo. Aí o Zelensky disse assim, não só eu acho que em todo o mundo, todos os países deveriam estar preocupados, porque você sabe que meio que não é uma informação real, mas pode ser a verdade, porque quando eles começaram a falar sobre uma ou outra batalha, ou envolver inimigos, ou arnuque, ou algum produto químico, você sabe, questões, né? Eles deveriam fazer, ou quer dizer, que eles deveriam se preocupar quando começa a se falar sobre esse tipo de assunto. Então ele fala que não é um discurso formal, é uma espécie de conversa informal, e aí as frases dele ficam meio ruins de entender, principalmente nessa tradução do Google aqui, né? Mas ficaria algo assim. Desculpa. Eles poderiam, quero dizer, eles podem para salvar a vida do povo, não é nada. É por isso que devemos pensar, não ter medo, quero dizer, que não tenha medo, esteja pronto. Mas essa não é a questão para a Ucrânia, e não apenas para a Ucrânia, para o mundo, eu acho que sim. Então nós estamos vendo aí a situação se complicando. E veja só, para fechar tudo com chave de ouro, o Financial Times divulgou a seguinte matéria: Patriots versus Globalists substitui a divisão esquerda-direita. Então, finalmente, né, a mídia oficial está reconhecendo que a divisão política, e agora nós não estamos falando da questão da G mundial, embora que a política é uma camada de uma G, né, embora que seja uma G por meios diplomáticos, por meio da conversação, por meio de leis e instituições, e algo muito mais, como é que eu posso dizer assim, muito mais civilizado, né, se fazer disputas através da política, mas é uma das camadas dessa G, né? Então, quando não se resolve na conversa, as pessoas acabam querendo resolver na porrada, né? Então, finalmente, a mídia oficial começa a reconhecer que aquilo que nós íamos dizendo há anos, né, está acontecendo, que
na verdade, a grande disputa já não é mais entre esquerda e direita, mas sim entre os chamados patriotas e os globalistas. Só que aí eles colocam nessa matéria aqui, que eu nem vou ler para vocês porque eu não tenho assinatura, então ela só abre uma vez, e também não me interessou muito, porque ela tem assim umas observações não consistentes e não condizentes com a realidade, como, por exemplo, dizer que essa divisão começa agora na França, como também começou na França essa divisão entre esquerda e direita. É mentira dizer que começa agora na França. A França é apenas um dos reflexos. Le Pen de um lado e Macron de outro representam essa ideia da vertente patriótica, e outra, a vertente globalista. Ora, tanto não começa na França, que até mesmo simbolicamente isso foi retratado naquele filme Civil War acho que Marvel ou DC, não sei, do Capitão América versus Homem de Ferro, onde o Capitão América representava os patriotas e o Homem de Ferro os globalistas. É uma representação simbólica do que está acontecendo no mundo há muito tempo. Nós viemos falando disso há muito tempo. E agora o que nós vemos aflorando na França não é algo novo, né? Não foi ali que começou, mas enfim, é a visão que eles quiseram colocar aqui apenas para romantizar e tentar fazer um link com o fato de que oficialmente, né, teria sido na França que teria começado essa divisão que seguiu durante todo o século passado no imaginário coletivo mundial, né, da esquerda e da direita. Então agora nós vemos, como eu vinha dizendo já em outros vídeos, pessoas de esquerda se alinhando com os patriotas, pessoas de centro se alinhando com patriotas, pessoas de direita se alinhando com os patriotas, e a mesma coisa acontecendo com o chamado globalismo. Pessoas de esquerda se alinhando com o globalismo, pessoas de centro e pessoas de direita se alinhando com o globalismo. Então essa é, sim, a nova divisão política que está acontecendo em nosso mundo. Então, recapitulando, isso é o que nós vemos na camada política, que reflete no que está acontecendo na Ucrânia e que reflete também no que estão dizendo aqui, alertando que vai acontecer também entre a China e os Estados Unidos. E quem diria, né, que o mundo daria tantas voltas e que adversários estariam agora unidos de um lado, enquanto que pessoas do mesmo país estariam se degladiando aí por conta de ideologias. É como eu sempre venho dizendo, no final das contas, essas duas vertentes, ambos acreditando defender o que é bom, justo e belo, né, contra aquilo que é mal, ruim, injusto e terrível, usam desse maniqueísmo para mais uma vez precipitar a humanidade num poço de destruição, sem sentido, e que não vai trazer resultado nenhum, porque ao final das contas nós veremos, eu também costumo dizer isso, nesse confronto entre essa ideia do patriotismo contra o globalismo, nós veremos algo misto, é uma tese contra uma antitese, e nesse atrito haverá uma fusão das duas ideias, e haverá algo meio que intermediário, não será mais um globalismo mundial, mas um mini globalismo, quer dizer, serão 10 blocos de países diferentes. Então nós veremos aí o surgimento de um pequeno globalismo ou de uma pequena integração regional em cada ponto do mundo. Serão 10 os blocos. E aí, ao final das contas, passado um tempo, porque esses 10 blocos, na minha ideia, não duram tanto tempo, tenho motivos para dizer isso para vocês, aí depois sim partiríamos para o mundo, para uma nova fase de uma globalização, que essa então duraria menos tempo ainda. Quem viver verá, acredite quem quiser, quem não acredita e quer entender mais, basta fazer estudos ou nos acompanhar aqui, nós traremos mais vídeos sobre o assunto. Mais uma vez, não esqueça, hoje live no canal, no Patreon ou na comunidade fechada, nos acompanhe por lá também. O link estará na descrição para quem quiser, pelo menos para o Patreon. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.